Olá pessoal, canal de Strava Física, dessa vez resolvendo a prova da SpaceX 2020, daqui a pouquinho essa prova tá chegando por aí. Eu tô resolvendo uma das provas. A minha prova ela é a questão número 22, é a prova que chegou nas minhas mãos, que foi a prova que a minha filhinha fez. Ela deu uma esbarrada na trave, mais juro na prova, mais juro faltou um pouquinho, mas esse ano ela tá nessa luta de vocês papirando por aí, papirando aqui no Strava Física também. Vamos buscar essa vaga aí, vamos trabalhar cada vez mais. A questão diz assim: considere uma marca térmica que opera um ciclo termodinâmico que realiza trabalho. A máquina recebe 400 joules de uma força quente, cuja temperatura é de 400 Kelvin, e rejeita 200 joules para uma fonte fria que se encontra a 200 Kelvin. Nesse ciclo, a máquina térmica realiza o trabalho de 200 joules. Analisando o ciclo termodinâmico exposto acima, conclui-se que a máquina térmica é essa máquina térmica, pontinho, a primeira lei da termodinâmica, e o rendimento dessa máquina é X a 50%. A opção que corresponde ao preenchimento correto das lacunas 1, 2 e 3 é. E aí a gente vai pensar o que é esse ciclo. Primeiro a gente vai falar um pouquinho da teoria para lembrar das máquinas térmicas, né? As máquinas térmicas são dispositivos que elas absorvem o calor da fonte fria e convertem uma parte dessa energia em energia mecânica. Essas máquinas operam em ciclos e no final esses parâmetros de pressão, volume e temperatura retornam ao valor inicial. Ou seja, a máquina ela muda de pressão, temperatura e volume e depois no final ela retorna seu valor tradicional de pressão, temperatura e volume. A importância das máquinas térmicas é principalmente a formação dos motores de combustão interna, né? A maior parte das máquinas térmicas são movidas a vapor. Elas transformam energia mecânica de uma fonte de calor e a primeira lei da termodinâmica diz que nenhuma máquina consegue. Segunda lei da termodinâmica diz que nenhuma máquina consegue ter 100% do seu rendimento, ou seja, não existe máquina térmica perfeita. Um enunciado mais ou menos assim: não é possível que um sistema, numa certa temperatura, absorva calor de uma fonte e transforme integralmente este calor em trabalho mecânico, sem que ocorram modificações no seu sistema ou nas circunvizinhanças. Ou seja, qualquer fonte acaba perdendo calor para a área externa, para a sua circunvizinhança.
A maioria das temperaturas, como você pode ver, estão escritas em kelvins, porque é o Sistema Internacional de Medidas. Toda máquina térmica é composta de uma fonte de calor fria e uma fonte quente. E geralmente a fonte fria ela é usada para absorver esse excesso de calor da fonte quente, ou para fazer o refrigerador, né, para retirar calor mesmo, que aí você teria uma máquina térmica invertida, né, uma máquina de refrigerador e ar-condicionado, são máquinas térmicas invertidas. Você tem um ciclo de calor e de trabalho, transformação de calor em trabalho, que é chamado de ciclo termodinâmico das máquinas térmicas. E o que mais que eu posso falar? O ciclo mais ideal e mais famoso que a gente estuda na termodinâmica é o ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo termodinâmico ideal que ele representa o maior rendimento possível com duas temperaturas de funcionamento, né, da fonte fria e da fonte quente. E desse modo, se espera que a máquina térmica funcione de forma real, como um motor de carro com um ciclo, formando os dados mais próximos possíveis aos do ciclo de Carnot. E aí a gente tem diversas ponderações a fazer aqui, né? A gente primeiro pergunta se a máquina térmica escrita ali é um refrigerador ou um motor térmico. Vamos lá. Eu estou trocando o calor da minha fonte quente para minha fonte fria. Eu não estou resfriando um ambiente. Eu estou produzindo calor, eu estou retirando calor, eu estou produzindo calor, fazendo um trabalho. Eu estou retirando o calor da fonte fria para a fonte fria, jogando calor para a fonte fria, para fazer um trabalho. Então, eu tenho um motor térmico. Então, primeiro eu tenho um motor térmico. Esta máquina térmica, ela atende ou não atende à primeira lei da termodinâmica? Primeira lei da termodinâmica. Bem, como a gente falou, a primeira lei da termodinâmica é a conservação de energia, né? Quando você forma um ciclo, você está fazendo com que a energia térmica seja conservada, porque a pressão, o volume voltam ao inicial, e a partir daí o processo é recomeçado, né? Ele volta ao início e recomeça de novo. Então, essa questão é a máquina térmica atender à primeira lei da termodinâmica. O rendimento dessa máquina é de quantos por cento? Agora a gente vai ter que fazer uma ligeira, mas bem ligeira ponderação. Vamos lá.
vamos pensar aqui. Eu tenho uma máquina que está jogando calor por uma fonte fria. E esse calor representa 2000 joules. Aqui, a técnica, 2000 joules. Que vai me representar uma perda de 200 kelvins. Aí essa máquina recebe calor de uma fonte quente de 400 joules, que equivale a 400 joules, que é um calor de 400 kelvins exercidos para ela. Ou seja, a máquina recebeu 400, deu 200 e deu 200 de novo. Ou seja, ele recebeu o motor recebeu calor e aí devolveu energia para a vizinhança na modalidade de trabalho. Ele exerceu um trabalho realizado pela máquina de 200 joules. O rendimento da máquina foi quanto? Se eu tenho 400 e gastei 200, em termos de porcentagem, eu vou ter que a proporção vai ser igual a 50%. Então, o nosso gabarito é a letra E. Gabarito, letra E. Deixa eu botar esse E de novo, senão eu vou dizer que isso aqui é um E. Letra E. Porque a máquina perdeu exatamente 50%. Ok, pessoal. Bora continuar estudando, bora continuar destravando a física em você. Curta o canal. Aceita o sininho aí, espalha para os amigos. Continue estudando com o nosso canal e destrava a física em você.